Então aqui já estão todos os materiais que a gente vai precisar para fazer essa peça. Eu vou trabalhar na parte externa da peça, aqui no canal do zíper, na alça e na lapela, com o Aquablock, que é um material impermeável. Na parte interna do canal do zíper, eu vou trabalhar com bagum, que também é impermeável. O corpo da peça é o plástico cristal 40, mas pode ser feito também com plástico cristal 60. Tanto 40 quanto 60 vão dar essa característica mais firminha, mais estruturada para a peça. Dá para fazer também com o plástico cristal 30, mas a peça vai ficar mais flexível. Para fechar a peça, eu vou trabalhar com zíper a metro, cursor correspondente e também vou utilizar a minha etiqueta sintética. Na estrutura do canal do zíper, eu vou trabalhar com EVA 2 milímetros, que fica bem levinha a peça e vocês vão adorar trabalhar com ele. Então vamos para a aula que eu vou mostrar todos os detalhes da montagem para vocês. Para fixar a estrutura do EVA, tanto no canal do zíper como na alça, eu usei a fita dupla face, mas você pode usar cola spray caso você tenha costume de usar, tá? Eu peguei a fita dupla face porque para quem está começando é um material mais acessível. Posicionei então bem centralizado em cada corte, as medidas exatas estão na descrição do vídeo e já fiquei aqui com as duas partes de fora do canal do zíper estruturada. Para fazer a alça, a gente faz aquela dobra parecida com o viés, onde a gente dobra o meio e dobra as extremidades. E bem aqui, pertinho da dobra do meio, eu colei o pedacinho de EVA, tá? Dobro, então, deixando o EVA no meio, refaço as dobras e já tenho a alça estruturada com o EVA. Feito isso, a gente vai para a montagem do canal de zíper da peça. Antes de fazer a costura do canal do zíper, a gente vai montar a alça, né? Nós já fechamos com o EVA lá dentro e vamos costurar também as duas lapelinhas que vão no canal do zíper. Para fazer a costura da alça, eu vou fazer uma costurinha aqui na beiradinha. Essa costurinha pode ser na distância que você preferir. Eu vou usar a distância do calcador da minha máquina, que é de meio centímetro. Agora já tenho a alça pronta e as duas lapelinhas. Depois que eu passei a costurinha, eu uni as duas partes e costurei na beiradinha. Agora, para fazer o canal de zíper, a gente já tem as duas partes de fora e as duas partes internas. O zíper eu cortei um pouquinho maior que as partes. E as partes também estão cortadas um pouquinho maior que a medida final. Depois que eu montar tudo, eu vou refilar. Eu deixei um vídeo aqui no canal onde eu ensino exatamente essa forma de canal de zíper que eu vou fazer aqui, tá? Então, a gente tem o direito do zíper, que a gente vai colocar no direito do tecido de fora, e o direito do forro para baixo. Primeiro a gente faz uma costurinha de segurança e depois a gente faz a costurinha definitiva para fazer um sanduíche de zíper, de um lado e do outro. Feito esse canal de zíper, agora a gente vai aplicar ele no corpo da peça. Depois que eu cortei, o que eu vou fazer? Eu tenho a parte curva da frente e a de trás, que são iguais, né? Porque a peça vai ficar assim, esse é o corpo da peça. Eu vou achar os meios, tanto da parte de cima, quanto da parte do canal do zíper. Agora, a gente vai fazer a colocação do canal do zíper. Como a gente faz? Pega esse canal do zíper com o direito pro plástico, assim para baixo, que no caso o plástico não tem avesso nem direito, então a gente coloca o canal do zíper para baixo. Vou pegar o meio, que é aonde tem o trilho do zíper, o meio do canal, com o meio da onde a gente achou o pique. Fixei meio com meio, vou passar uma costurinha aqui e outra aqui. Agora a gente vai fazer o acabamento desse lado e desse lado com esse viés aqui, que é um viés chamado Boneon, e a gente abraça aqui as duas partes, olha, tá vendo? A gente abraça e já passa uma costurinha na beiradinha para fazer esse acabamento da lateral. Agora a gente vai achar o meio aqui desse canal de zíper, no caso eu já achei aqui.
eu viro a peça e deixo certinho aqui, emenda com emenda, para poder achar, ó, tá vendo? Emenda com emenda dos dois lados. E venho aqui e acho o meio desse lado e o meio desse lado pra gente poder alinhar com o meio do corpo da peça. E aqui é assim, a gente achou o meio do canal do zíper e achou o meio do corpo da peça. Então, a gente vai encontrar meio com meio e vai começar clipando das partes retas. Então, eu vou usar esse clipe daqui, tá? Porque ele tem uma pega bem legal. Então, vou colocar primeiro no meio, bem certinho no meio. Eu gosto desse clipe porque ele fixa no material, ele não escorrega. Fiz a parte reta, agora venho no fundo, né? Que também é uma parte reta. E vou clipar do fundo pra cima, ó. E agora vou na outra parte reta do outro lado. Quando a gente acerta bem as partes que são as retas, a curva fica mais fácil de se acomodar. Olha só, o fundo já tá visível e o outro lado também já tá encaixado. Então tá, pessoal, eu vou vir com a peça assim, olha, deitadinha. Vou posicionar aqui, bem no início, um pezinho de máquina. Deu tudo certo por aqui, ó. Fiz a costura, a peça está alinhada. Nessa hora você observa se a peça está bem alinhada. A alça vai ficar agora no lado oposto da onde o zíper fecha. Então, o zíper vai fechar pra cá, ó. Tá vendo? A gente vai posicionar a alça no lado oposto. Como que a gente faz? A gente vai vir aqui, bem aonde tem a emenda, aqui, tá vendo, ó? Eu vou ver a largura dessa alça aqui e vou desmanchar uns pontinhos para encaixar a alça lá dentro. Então, aqui tá dando para ver bem onde vai encaixar a alça. Eu fiz pontos largos, né? Eu desmancho uns pontinhos desse lado e desse lado aqui. Então, ficou um buraquinho aqui, ó. Tá vendo? Abri. E o outro buraquinho aqui. Agora, a gente vai abrir o zíper. Vai escolher o direito, lógico, né? Aqui eu já dou uma boa olhada. Já sei qual que vai ficar no direito aqui pra fora. E já deixo pra fora aqui. Passo aqui, ó. A colocação bem aonde a gente desmanchou. Tá vendo? Aqui, deixo só um pouquinho pra fora, ó. Tá bem na emenda aqui, ó. Bem aonde começa a emenda, eu encaixo essa alça. Tô deixando aqui meio centímetro pra fora, que fica mais fácil pra costurar. E depois a gente refila. Vou com a mão lá por dentro e encaixo, ó. Deixo meio centímetro pra fora, encaixo bem na emenda. E a alça já ficou lá dentro. Agora, a gente vai costurar aqui e aqui para poder fazer o acabamento com o viés. Agora, pessoal, eu já acertei aqui o que ficou para fora da alça, cortei todos os fiozinhos, dei uma queimadinha, assim, todos os fiapinhos de linha que sobraram e já posicionei o viés, né? Conforme vocês estão vendo aqui, a gente posiciona em toda a peça aqui a toda volta, de um lado de outro. Então, eu tô trabalhando com o mesmo viés, eu vou lá agora e vou fazer a costurinha de acabamento, de um lado, do outro, posicionando a peça assim, conforme vocês viram na hora do fechamento. Mesma coisinha.
Agora a gente vai desvirar aqui o material, abrindo o zíper. E aquecendo um pouco essa peça. No caso aqui, eu vou usar o secador, tá? Vou dar um jato de secador aqui, vou aquecer esse plástico, não muito, tá, gente? O suficiente pra gente poder desvirar a peça. Aqui eu já aqueci o suficiente, né? Eu já percebi que ficou fácil de manusear o plástico. Então eu vou colocando pra fora, ó. Tá vendo? Se você tiver a unha comprida, cuidado nesse momento pra não riscar o plástico, ele tá molinho, né? E aí eu vou no fundo, ajeito o fundo, os cantinhos e ajeito as curvas. Se precisar, aquece novamente o material para poder modelar esse plástico e voltar ele para o lugar certinho. Pronto, pessoal, já finalizei aqui a peça. Agora só falta a gente colocar a etiqueta, né? Aqui eu vou colocar a etiqueta apoiada num sintético e vou colar a etiqueta na peça. A gente vai fazer assim, eu vou definir que a frente da minha peça é aonde eu tô vendo a alça do lado direito aqui e o zíper fechando pro lado esquerdo. Então aqui eu vou determinar o meio da peça. Eu vou colocar a etiqueta bem centralizada. Aqui eu tenho 23 centímetros. Eu vou achar metade. E vou colocar aqui um alfinetinho. Ele vai fazer um pequeno furinho no plástico, mas não tem problema, porque a gente vai colocar a etiqueta em cima. E aqui eu vou descer uns 7 centímetros. Como eu já coloquei outra etiqueta, eu já tenho mais ou menos o golpe de vista para saber que aqui deu certinho, ó, 7 centímetros. Então não tem problema, esse furinho vai ser tampado pela etiqueta. Então deixo marcado o meio aqui no plástico. Agora pego a minha etiqueta e vou apoiar ela num pedacinho de sintético. Nesse caso eu usei um sintético Montana, mas pode ser qualquer outro sintético que você esteja trabalhando, ou simplesmente você também pode colar a etiqueta na sua peça, tá? Sem o sintético mesmo. Mas antes eu vou fazer uma costurinha de cada lado aqui, ó. Uma aqui e outra aqui, bem na beiradinha dessa etiqueta. Pronto, ficou assim. Agora eu vou selar esse fiozinho, né? Porque eu tô trabalhando com linha de poliamida e ela desfia, então tem que selar bem. E vou apoiar essa etiqueta com cola aqui no meu sintético, bem centralizado. Vou usar essa cola de artesanato, tá vendo? E não precisa colocar muito não, mas o suficiente para ela ficar fixa, certinha na peça. Posiciono ela bem centralizadinha e vou esperar secar uns minutinhos. Enquanto eu espero secar uns minutinhos antes de colocar na peça, eu vou fazer esse apoio aqui da alça, olha, que eu resolvi fazer no finalzinho da peça, tá vendo? Como eu resolvi fazer depois, eu vou pespontar separado o pedacinho de sintético, também uma alcinha de Montana, e depois vou colar com essa cola aqui, né, que é uma cola muito boa, né, eu sei que não vai descolar. E vou deixar assim como apoio da alça e vai acabar combinando com a etiqueta. Aqui você também pode colocar antes, né? Como eu decidi fazer depois, então eu vou colar. Mas se você resolver colocar antes, não, antes de você aplicar a alça na peça, você vai lá e pesponta direto na alça. É uma opção também, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um pesponto aqui de meio centímetro em toda a volta aqui desse pedacinho de sintético. Também vou selar, né, o fiozinho. Fica assim. Agora a gente apoia na alça. Eu tenho o meio da alça aqui, ó. Tá vendo? E tenho o meio do sintético, né? A gente vai posicionar assim, meio com meio, e vai ficar esse detalhe super charmoso aqui na alça. Também venho com a cola. Espalho bem essa colinha. E aí você pode usar a cola da sua confiança, né? A cola que você já testou antes, que você já tem a certeza de que ela não vai soltar da peça depois, né? Porque é um detalhe que vai ficar na alça, e a alça é assim, a gente tá sempre mexendo, então tem que ser um detalhe bem fixo, né? Ou você faz aquela opção que eu falei de colocar antes, né? Vou até colocar mais um pouquinho aqui na beiradinha, de colocar antes, é que eu resolvi mesmo depois que a peça tava pronta, tá?
Mas se eu tivesse resolvido antes, eu teria costurado direto na alça. E aí, ó, meinho, né? Aqui, no meinho aqui. Colo. E espero secar também. E olha só como fica bonito esse detalhe na alça, gente. É um pequeno detalhe, mas ele faz uma grande diferença aqui no visual da peça, né? E agora a gente vai colar a outra etiqueta, que já secou aqui. E essa colinha, ela espera um pouquinho para secar, né? Uns segundinhos. E ela tem que estar bem distribuída aqui na parte do sintético. Tem que estar bem espalhadinha para não ficar nenhuma falha lá por dentro. Porque quando a peça tá vazia, dá para você ver por dentro aonde o sintético foi colado, né? Então tem que deixar ela com a cola bem espalhadinha. E aí eu venho, né? Tomo cuidado para não colar aqui de ponta cabeça. Eu já sei mais ou menos aqui onde é. Deixa eu abrir aqui a peça para pôr a mão lá por dentro. E vou saber que esse furinho aqui que eu fiz no plástico é exatamente o meio da onde eu preciso colar. Aí venho e colo. Apertando um pouquinho assim, ó, centralizando na peça. Essa é uma opção com cola. Se você quiser costurar antes, você tem que costurar antes de montar a peça. Aí você vai e faz as costurinhas no plástico direto, tá? Essa aqui é mais uma opção para quem quer trabalhar com a cola. Então, já fica assim. Agora é só a gente esperar secar. E eu não sei se vocês notaram, mas nessa outra peça aqui, eu usei vivo no acabamento. Olha só. Tá vendo? Esse acabamento com vivo aqui. Ele deixou a peça um pouquinho mais em pé, né? Deixou a peça um pouquinho mais estruturada e deu um charme a mais pra peça. E aí é uma opção de você tá fazendo, principalmente você que já tem habilidade na costura, já trabalhou com vivo, dá pra você colocar aqui e deixar sua peça mais estruturada, tá bom? E aí eu tenho as duas versões aqui. Com vivo, né, e sem o vivo. São exatamente iguais as peças, a única diferença mesmo é o vivo, né, que deixou a peça um pouquinho mais em pé. E para você que quer fazer a mesma peça numa versão mais leve, mais alegre, olha só, tá vendo? Eu tenho aqui uma outra peça completamente diferente só por conta do tecido ser diferente, né? Então, conforme você troca a estampa do canal de zíper e os detalhes, você vai dar uma outra carinha para sua peça. Poderia ser também um tema infantil, né? Por que não? Então, essa peça ficou assim bem legal, porque você pode adaptar ela a vários temas. E é exatamente, essa peça é exatamente essa daqui, exatamente como eu fiz ela. Eu fiz essa daqui, tá? Quem me acompanha no Instagram já viu essa peça. A única diferença dela é que por dentro eu usei um viés da mesma cor do tecido de fora, né? Eu não usei o viés Boneon. Então por dentro você enxerga o viés, olha o acabamento todinho, igual ao tecido do canal do zíper. Essa é a única diferença dessa peça. E também tem uma diferençazinha na alça, tá vendo que eu fiz um sintético aqui nessa alça. Lembrando que os moldes, os tamanhos sugeridos estão na descrição do vídeo e também o vídeo linkado, aonde eu ensino a fazer os moldes com tamanhos diferentes, também tá na descrição desse vídeo aqui, tá? Espero você nos próximos vídeos, espero que você tenha gostado. Ah, sim, e deixa nos comentários caso você queira que eu faça uma peça usando vivo, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!